Foram 3 longos dias. 3 dias caminhando sob o sol impiedoso, depois de ver Hermes, Rosa, Marta, Raul e Cecílio serem levados pela praga. 3 dias carregando a pequena Lia, exausta, pela caatinga seca, alimentando-a com a pouca água que eu conseguia espremer de um cacto e algumas raízes amargas que encontrava pelo caminho. Eu tinha certeza absoluta de que aquele seria o nosso fim. Eu ia morrer ali mesmo, queimado pelo sol durante o dia e devorado pelos mortos que vagavam ao longe durante a noite. Mas o sertão às vezes guarda milagres escondidos debaixo das pedras mais quentes. Na manhã do 4º dia, quando eu já estava quase desistindo, ouvimos vozes. E não eram os gemidos dos infectados. Eram vozes vivas. Imediatamente me escondi atrás de um juazeiro seco, puxando Lia para junto de mim, com o coração batendo na garganta. Uma patrulha de 3 homens e 2 mulheres apareceu, caminhando com cautela. Eles estavam armados com lanças improvisadas, facões enferrujados e espingardas, que pareciam ter sido remendadas várias vezes. Um deles, um sujeito grande, de barba grossa e olhos muito atentos, me viu primeiro. Ele não hesitou. Apontou a arma na minha direção. Sai daí. Devagar. Mostra as mãos. Levantei as mãos, tremendo, tentando mostrar que não era uma ameaça. Não somos mortos. Nós somos só sobreviventes. Lia, assustada, apareceu por trás da minha perna. Vendo a menina, a mulher que ia na frente do grupo deu um passo à frente. Ela baixou a arma e abriu um sorriso cansado, mas genuíno. Vocês vêm com a gente. Estão seguros agora. Eu queria tanto acreditar naquelas palavras. E, por um tempo, eu acreditei. O acampamento deles era um verdadeiro refúgio, escondido numa área de mata fechada. Parecia uma fortaleza, protegida por troncos grossos cravados no chão, como uma paliçada, e vigias armados em postos elevados. Era um milagre no meio do inferno. Quando passamos pelo portão principal, meu queixo caiu. Tinha gente. Muita gente viva. Crianças corriam e brincavam. Velhos descansavam na sombra, contando histórias. Mulheres cozinhavam em grandes panelas. Homens serravam madeira. Consertavam ferramentas. Era uma comunidade pulsante. Eles tinham de tudo. Uma plantação de mandioca, milho e feijão, que se estendia por um campo inteiro. Uma cisterna com um sistema de filtragem de água. Uma horta cercada para proteger dos bichos. 3 fogões a lenha, funcionando a todo vapor. Postos de vigia em pontos estratégicos. Grupos de busca que saíam para conseguir suprimentos. Tinham até um sistema de sinalização com bandeiras coloridas para se comunicar à distância. Era como uma pequena vila renascendo no meio da morte. O líder deles, um homem chamado Coronel Batista, me recebeu. Ele era alto, magro, com feições duras, mas um olhar que transmitia segurança. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme. Você chegou até aqui, com a menina, a pé, nesse sertão tomado. Cheguei, respondi, com a voz ainda fraca. Ele assentiu, me olhando de cima a baixo. Então você é dos nossos? Quem sobrevive ao inferno tem cadeira garantida no nosso acampamento. E assim, pela primeira vez, desde que o sol ficou preto, desde que o mundo acabou, eu dormi. Dormi de verdade, sem o medo de ser devorado durante a noite. Passamos 2 semanas maravilhosas lá. Eu comecei a ajudar na plantação, sentindo a terra nas mãos de novo. Lia, sempre curiosa, ajudava as outras crianças a cuidar dos animais pequenos e a regar a horta. O povo daquele lugar me tratava como se eu fosse um deles, um dos guardiões daquela pequena civilização. Pela primeira vez em meses, eu senti esperança. Uma esperança real, palpável. E é exatamente por isso que o que aconteceu depois ainda dói tanto, como um ferro quente pressionado contra a pele. Tudo começou a desmoronar na 3ª semana. O grupo de busca voltou de uma expedição. Do meu posto na plantação, eu vi a bandeira branca ser hasteada no portão. O sinal de tudo bem. Eles entraram, cansados, mas aparentemente seguros. Só que faltava um deles. O mais jovem do grupo, Caíto. Um garoto de 22 anos.
ágil como uma cabra solta no morro, e que estava sempre com um sorriso no rosto. Quando fui perguntar por ele, o líder da patrulha, um homem chamado Silveirinha, me respondeu, todo suado e com os olhos nervosos. Ele caiu numa ribanceira, se arranhou num galho seco, mas está tudo bem. Já desinfetamos o ferimento. Algo na voz dele não me convenceu. Tinha um tom de pressa, de quem queria encerrar o assunto, mas ninguém mais quis falar sobre isso, então eu deixei pra lá. Caíto apareceu no almoço coletivo. Ele estava pálido, suava frio, mesmo na sombra, e tremia um pouco. Eu sentei com Lia e outros no chão batido de terra, comendo um prato de arroz e carne seca. Caíto estava a poucos metros de nós, tentando comer, mas parecia anaceado. De repente, o barulho metálico da colher dele caindo no prato ecoou no silêncio do almoço. Ele engasgou. Um som horrível, gutural, e então começou a arranhar o próprio peito, com desespero. A pele dele, onde as unhas passavam, começou a ficar roxa. Os dentes batiam uns nos outros, num ritmo frenético. Eu conhecia aqueles sinais. Eu já tinha visto aquilo antes, de perto demais. Não mexam nele, gritei, me levantando de um pulo. Mas era tarde. Tarde demais. Caíto levantou a cabeça. Seus olhos estavam completamente brancos. A boca espumava. E antes que qualquer um pudesse entender o que estava acontecendo, ele se jogou na garganta de Silveirinha, o homem que havia mentido sobre o acidente. O sangue jorrou como uma fonte. As pessoas gritaram, as crianças correram, desesperadas. Alguns homens corajosos tentaram segurar Caíto, mas ele os mordeu, arranhou, rasgou, como se tivesse sido possuído por algo antigo e selvagem, uma força da natureza que não podia ser contida. Caíto soltou um urro tão alto, tão desumano, que até os pássaros fugiram da copa das árvores. E aí, tudo desmoronou. Silveirinha caiu no chão, se contorcendo. Depois outro que foi mordido, e mais outro. As mordidas eram questão de segundos. A infecção, questão de minutos. O coronel Batista, com o rosto transformado pelo pânico, berrou. Todo mundo para trás, isola a praça, fecha o portão. Mas o caos já era total. As crianças choravam, perdidas de seus pais. Gente corria em todas as direções, sem rumo, tropeçando uns nos outros. E os contaminados, eles começavam a se levantar, gemendo baixo, se transformando bem ali, diante dos nossos olhos. O acampamento, aquele último pedaço de esperança que nós encontramos, estava ruindo, sendo devorado por dentro. Peguei Lia pela mão e a puxei com toda a força que eu tinha. Corre comigo. Agora. Jonas. O que está acontecendo? Ela gritou, com os olhos cheios de lágrimas. A morte, pequena. A morte chegou cedo, hoje. O barulho das mordidas ecoava como passos de um exército em guerra. Gritos de dor se misturaram com pedidos de socorro. O cheiro de sangue tomou o ar, doce e metálico. E quando eu olhei para trás, por cima do ombro, eu vi algo que nunca mais vai sair da minha mente. Caíto, o menino do sorriso fácil, agora um monstro, parado no meio da praça, com o rosto coberto de sangue. E ele estava olhando diretamente para mim e para Lia, como se ele nos reconhecesse, como se ele se lembrasse de nós, como se quisesse terminar o que, de alguma forma, começou lá na serra. Eu puxei Lia e nós corremos. Corremos, sem olhar para trás de novo. O acampamento inteiro estava pegando fogo. Não com chamas de verdade, mas com o fogo do pânico e da infecção. Eio Rassábia, com uma certeza amarga. A esperança no sertão não dura. Nada dura. Nem o amor, nem a paz, nem o futuro. E agora, mais uma vez, nós estávamos sozinhos. Completamente sozinhos, diante do fim do mundo. De novo. A história não acaba aqui. Se você quer saber o que acontece com Jonas e Lia e como eles tentam sobreviver depois de perder tudo mais uma vez, se inscreva no canal
e ative as notificações. O próximo capítulo dessa jornada está chegando. Obrigado por assistir.